Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um corte humanizado no SketchUp e fazer uma pós-produção no Photoshop. Então vamos lá. Eu peguei um modelo próprio, até mesmo para o vídeo não ficar tão longo. Então eu vou ensinar desde o momento como preparar o modelo 3D para um corte 2D e até a finalização no Photoshop através de edições, tá bem? De textura, de imagem, tudo isso. Então, pronto, aqui vocês podem abrir qualquer modelo que vocês tiverem, tá bem? Pode ser um modelo de faculdade, um projeto, alguma coisa. Então, o primeiro de tudo aqui você abre o seu modelo, ele está em perspectiva, normal, tá bem? Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma seção de corte, tá bem? Aqui, quando está em vermelho, ele está fazendo um corte longitudinal, e quando está em verde, ele está fazendo um corte transversal. E, consequentemente, quando está em azul, ele está fazendo um corte em planta baixa, qual o que a gente conhece bastante. Então aqui eu seleciono, clico no botão esquerdo do mouse, tá bem? E vou selecionar e vou mover esse corte, tá bem? Com a seleção de mover, eu consigo clicar nesse corte azul e andar com o meu corte. Então, o que eu sugiro é que pegar uma linha de corte que não pegue tantos detalhes construtivos, digamos assim. Pronto, esse meu corte eu estou pegando aqui bem aqui, eu consigo pegar a viga, né, a parede, o piso, e não pego, por exemplo, as cadeiras, plantas, essas coisas. Então, eu vou conseguir aqui ter uma amplitude maior no meu corte para poder depois editar no Photoshop. Então, depois feito isso, dá para perceber que a linha de corte ela deixa um pouco mais acinzentada, a área cortada, tá bem? Então o que eu vou fazer é ocultar, tá bem? Clico em seleciono, quando tiver azul eu clico com o botão direito do mouse, tá bem? E oculto. Pronto, já voltou ao normal. Depois disso, eu já tenho aqui minha área de corte, então o que eu vou fazer a seguir é mudar aqui a visualização da minha câmera e tirar de perspectiva e colocar em projeção paralela. Quando eu coloco em projeção paralela, ele fica dessa forma. E assim eu consigo ajustar melhor para poder fazer um corte 2D. Lembrando que esse tipo de visualização também é muito bom para fazer diagramas e imagens, cortes em perspectiva. Tá bem? Então, normalmente são usadas esse tipo de visualização para fazer as chamadas axonométricas. Então aqui, eu vou ajustar somente agora o tipo de visualização. Então, para eu poder pegar o corte completo, eu vou ter que deixar o desenho mais ou menos assim. Só que eu não faço isso manualmente. Eu vou ajustar aqui, tá bem? Vou selecionar a visualização na face direita e vou aproximar. O que eu tento fazer é sempre deixar totalmente encaixado na minha linha de corte para que eu possa pegar mais detalhes para poder levar para o Photoshop para poder fazer o corte, tá bem? Então, quando eu selecionar aqui, eu sei que a minha linha de corte ela já vai estar mais ou menos pronta. Então, o que eu vou fazer a seguir, ajustado, tá bem? O que eu faço normalmente pronto, quando está assim, né, eu vou ajustar aqui. Quando eu ajusto a visão que eu quero, né, que é em direção ao corte, obviamente, eu vou sempre enquadrar do tamanho da minha tela, tá bem? Então, sempre enquadrar aqui melhor para que a exportação seja feita com uma riqueza de detalhes. Então, quanto mais próximo, mais enquadrado, melhor. Depois de ter feito isso, eu vou clicar com o botão B do meu teclado, tá bem? Onde eu vou escolher o tipo de visualização, o estilo padrão, que é o que normalmente vem no Photoshop. Eu vou alterar. Como eu vou querer usar no Photoshop a textura, as cores, tudo isso, eu vou clicar aqui nesse modelo sombreado, porque daí eu consigo ter as texturas e trabalhar a mesma cor dos materiais e fazer com que todas essas texturas sejam recuperadas no Photoshop, ou que eu consiga me aproximar melhor das texturas com a edição no Photoshop que eu vou fazer. Tendo feito isso, eu vejo se tem algum problema no corte, tudo, mas eu consigo ver aqui todas as linhas, toda a viga, o piso, as paredes, os cortes, tudo isso. Então, o corte está ideal para que eu possa
levar para o Photoshop. Aqui eu não consigo ver o restante do móvel, tá bem, que está lá atrás, porque aqui eu fiz um rebaixamento no forro de gesso. Tá bem? Então é por isso que eu estou vendo aqui um gesso mais alongado. Então o gesso ele vem dessa ponta até outra ponta, porque tem uma iluminação que corre todo esse gesso. Então é por isso que não está dando para ver o móvel lá atrás. Então o que nos interessa é só isso daqui que nós estamos vendo, tá bem? Que é onde eu vou fazer as edições no Photoshop. Então depois de ter feito isso, eu venho aqui em Arquivo, Exportar, Gráfico 2D, escolho aqui a pasta onde eu vou querer salvar, renomeio, tá bem? E aqui você tem algumas opções para poder exportar. Normalmente o que eu faço é exportar em PDF, mas isso demanda muito do computador. Como eu já tenho todos os detalhes aqui mais aproximados, não é um desenho tão grande, eu vou escolher então o JPEG, porque em PDF, como o PDF ele vai pegar todos os detalhes, todas as linhas, todos os materiais, então isso vai sobrecarregar o meu computador, e não é isso que eu quero agora. Então eu vou fazer aqui um teste e se der certo eu vou manter, tá bem? Que é fazer a exportação em JPEG, não tem nenhum problema. Pode ser também em PNG. Vou exportar aqui em PNG também, pode ser que fique melhor. Então eu vou exportar para minha área de trabalho. E agora eu aguardo, porque como eu falei, isso demanda um pouco de tempo, o que por acaso foi até rápido. Mas daí eu venho aqui, abro aqui a imagem para poder fazer o teste. E eu já vi aqui que já ficou mais ou menos como eu queria, tá bem? Então, o que eu faço aqui é conferir de perto, aqui, tá bem? Então, depois de ter feito isso, eu vou aqui para o Photoshop e vou abrir essa imagem no Photoshop, né? Vou aqui em File, Arquivo, Open. Quando eu for abrir, eu vou aqui procurar, né, na pasta onde eu deixei e vou pegar o meu arquivo. Pronto. Como eu só vou em PNG, eu vou em PNG, não vou abrir em DWG. Pronto. Eu abro. Ele já vai abrir nas medidas que eu salvei, que foi de 20 centímetros e meio de largura por 9,7 de altura, que é um tamanho relativamente bom para esse tipo de trabalho. Aqui eu já vou ter todo o meu papel que eu vou poder desenhar, tá bem? Então eu vou começar a fazer as edições. Dentro das edições eu vou ver o que ficou bom e o que ficou ruim. O primeiro de tudo que eu faço aqui é criar uma cópia desse arquivo, então eu vou dar Ctrl J e eu vou criar um arquivo. O meu background eu vou deixar ele todo em branco e para fazer isso eu clico Ctrl U junto, tá bem? E vou colocar aqui onde tem lightness, eu vou colocar todo no lado branco, ou seja, mais 100. E vou dar OK. Quando eu faço isso, o meu background vai ficar todo em branco, tá bem? Pode ser em preto também, né? Tem gente que gosta de trabalhar com fundo preto, eu particularmente não gosto muito, deixo tudo em branco. Então pronto. Depois que eu faço isso, eu seleciono aqui a minha camada, eu vou renomear, tá bem? Para que depois eu não me perca. Então eu clico duas vezes, apago e renomeio. Então aqui, corte, humanizado. Dou Enter e já vai ficar aqui o meu corte. Feito isso, eu vou apagar essa canvas, que a gente chama, tá bem? Que é essa parte branca do meu desenho. Então, isso não me importa, então eu vou apagar. Eu clico aqui na varinha de seleção, clico aqui e já está toda essa área em branco selecionada. Eu vou apagar, clico em Delete, tá bem? Pronto. Não dá para perceber, mas eu apaguei. Quando eu faço isso, eu já mostro aqui que não tem nada atrás do meu desenho em branco, tá bem? E aqui, quando eu volto, tem o meu background em branco. Pronto, feito isso, eu vou trabalhar sempre em cima da minha layer de corte humanizado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é preencher os cortes, a linha que está cortada, ou seja, teto, o forro, o piso, as paredes, tudo isso. Então, para que eu consiga fazer isso, o que eu faço? Há várias maneiras de fazer. Tem gente que faz só trabalhando aqui com a geometria, ou seja, fazendo desta forma aqui, tá bem? Tem gente que trabalha
Por exemplo, aqui eu consigo fazer isso. Deixa eu mudar aqui essa cor. Vou colocar aqui preto, tá bem? Pronto. Sempre que for mover, fazer alguma coisa no Photoshop, sempre está com essa tecla selecionada. E verificar sempre se não tem aqui o Auto Select. Quando tem o Auto Select, onde você clicar vai se mover. Se eu clico aqui, vai se mover. Se eu clico aqui, vai se mover. Isso daqui é pouco utilizado. Também para voltar, para voltar várias vezes no Photoshop, eu seguro Ctrl, Alt e dou Z várias vezes, tá bem? Ctrl, Alt, Z, permanecendo com Ctrl, Alt, sempre clicado, sempre segurando, e clicar quantas vezes for necessário a tecla Z, tá bem? Nesse caso, eu consigo fazer isso daqui, dou um Ctrl J para duplicar esse retângulo, dou um Ctrl T para poder, pronto, transformar, editar esse retângulo. Aqui eu vou fazer com Shift segurado, eu consigo rotacionar de 15 a 15 graus. Fica melhor e é mais, pronto, é mais seguro para você deixar aqui tudo retinho. Aqui eu faço isso. Lembrando que não é obrigatório fazer desta forma, tá bem? E eu vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, essa transformação ela é concluída, tá bem? Depois disso, para eu poder recortar isso daqui, eu vou colocar aqui na parede. Como é muito grande, eu vou recortar. Também para fazer isso, eu vou ter que transformar essa forma, eu vou ter que rasterizar essa forma. Então, eu vou rasterizar layer, já rasterizei, tá bem? Então, aqui eu vou conseguir ter domínio contra essa forma, em cima dessa forma. Então, o que eu vou fazer aqui? Para poder dar zoom mais rápido, basta você segurar o Alt e rodar o scroll do seu mouse, tá bem? E para poder, quando tiver assim, para poder andar para um lado e para o outro, basta segurar o Ctrl e também girar o scroll do seu mouse. Se não, pode fazer aqui também nessas barras aqui ou aqui para poder subir. Fica a seu critério. Eu acho melhor utilizar o teclado e o mouse. Pronto, fazendo isso daqui, eu já tenho aqui mais ou menos a minha parede como ela vai ficar. Tá bem? Então, o que eu vou ter que fazer aqui é cortar essa parte de baixo da parede que não me interessa. Então, o que eu vou fazer aqui é selecionar também o retangular e vou cortar essa parte. Tudo que eu selecionei aqui, eu posso dar um delete, que ele já corta automaticamente. Para poder tirar a seleção, tudo que eu for cortar aqui, eu posso cortar aqui, aliás, posso cortar onde eu quiser, tá bem? Contanto que eu esteja na layer correta. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Z duas vezes. Vou clicar dentro para poder tirar essa seleção e vou voltar aqui para minha ferramenta. Tendo feito isso, eu vou criar mais uma vez aqui, dou Ctrl J novamente neste. Não selecionei a camada errada, é isso que acontece. Pronto, eu vou selecionar aqui a camada correta que eu quero, vou dar um Ctrl J. Ah, esqueci, olha só. Isso foi bom acontecer. Aqui eu deixei o Auto Select selecionado, então isso foi um erro meu. Tá vendo que aqui toda vida, mesmo selecionando aqui, ele estava movendo a layer principal. Não é o que eu quero, porque está o Auto Select. Então eu vou apagar e vou deixar só a ferramenta de selecionar aqui e vou mudar. Fazendo isso, eu consigo de fato mover, né, a minha forma aqui. Tendo feito isso, dou novamente o Ctrl T, vou aqui rotacionar, aplicar, vou aqui rotacionar, Ctrl T novamente, porque eu não estava conseguindo enxergar. Pronto, aqui ele já está reto. Já está no ângulo de 90 graus, que é o que eu quero. Pronto. E aqui, tendo feito isso, eu vou selecionar toda essa parte aqui que eu vou recortar. Com a camada selecionada, apago, clico dentro para poder sair da ferramenta, clico aqui novamente, eu vou aqui e junto. Quando eu junto isso daqui, dou um Ctrl T para poder editar, e isso daqui eu vou preenchendo. Eu não curto muito fazer assim, porque eu sei que eu vou ter um trabalho maior, como vocês estão vendo, né? Vou ter um trabalho maior. Porém, isso daqui ajuda porque fica melhor, não fica pixelizado. Quando eu vou aproximar aqui, é muito difícil ficar pixelizado, só se eu aproximar muito.
não é? E tem também uma outra forma de preencher essas paredes que estão cortadas. Eu vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar esse retângulo. A outra forma de fazer é preenchendo essas áreas aqui, tá bem? Preenchendo com a ferramenta do balde de tinta. Então, o que eu vou fazer é criar uma nova camada. Aliás, eu vou criar, vou aqui em ferramenta selecionar. Dentro da camada de corte humanizado, eu vou selecionar as partes que eu vou querer pintar, tá bem? Quando eu seleciono um, eu seguro o Shift e vou selecionando as demais para fazer logo tudo de uma vez, tá bem? Então, como eu estou cortando aqui também no gesso, eu também vou fazer aqui uma seleção para poder cortar. Como eu estou cortando a escada, também vou selecionar para poder cortar a escada. Então, tudo que eu corto, eu vou pintar de preto. E vou aqui na ferramenta do balde. Depois que eu tiver selecionado, pode fazer de duas formas. Tem gente que prefere fazer a pintura diretamente no corte. Eu não sugiro isso, porque quando eu quiser apagar, eu vou ter que vir aqui e configurar toda a vida novamente o corte humanizado, e eu não quero sempre estar modificando na layer principal. Então o que eu vou fazer é, com o botão direito do mouse, eu vou clicar aqui e vou criar uma layer via copy, que é criar uma layer através dessa copy que eu fiz, dessa seleção. Então eu vou aqui, clico em layer via copy, e aqui eu já tenho exatamente tudo que eu preenchi aqui para poder pintar. Então com essa layer selecionada eu vou começar a pintar. Eu venho aqui, seleciono. Aqui é a cor exatamente da tinta que está saindo no balde. Então, eu não quero, obviamente, eu não quero marrom. Um corte sempre ele é representado por preto ou cinza. No geral, sempre é preto, tá bem? Então, eu vou aqui, mudo automaticamente, tá bem? E vou, dentro da layer selecionada, eu vou começar a pintar. Aqui é muito mais rápido, tá bem? Porque eu só vou clicando dentro da layer que eu criei. Então aqui já está tudo feito. Pronto, já fiz, a layer já está criada. Então quando eu quiser aqui movimentar essa layer, eu consigo trabalhar dentro dela e não preciso estar trabalhando dentro da própria layer principal. Então, tendo feito isso, eu consigo também deixar uma qualidade boa no meu desenho, tá bem? Sem pixelizar tanto. Então, há uma forma também de deixar assim. Há outras pessoas que gostam de utilizar texturas. Eu não curto muito utilizar texturas, mas vamos fazer. Dá um Ctrl Z, que é para poder selecionar novamente. Tá bem? Então, eu deixo aqui selecionado. Vou pesquisar alguma textura de concreto, tá bem? Concreto, textura. Então, vou selecionar, vou procurar aqui. Como eu não tinha salvo, estou procurando agora. Então, quanto a isso, não tem problema. Deixa eu ver um que fica mais viável, digamos assim. Pronto, eu vou escolher essa daqui. Essa minha aqui, apesar de ser de parede, eu vou usar ela só para demonstrar como que fica. Tá bem? Vou salvar. Depois que eu salvar, eu levo diretamente para o Photoshop. Pronto. E aqui eu já tenho minha textura. Dou Enter, tá bem? Posso redimensionar, ou seja, Ctrl T, seleciona a textura, Ctrl T, aumento aqui, tá bem? O tamanho do que eu vou querer, dou Enter. Para eu poder cortar essa textura, para poder trabalhar nessa textura, eu vou ter que rasterizar essa textura, porque senão eu não vou conseguir trabalhar nela, tá bem? Então, o que eu vou fazer, eu vou redimensionar aqui mais um pouco para poder sumir aquele nome ali que está ali embaixo. E vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, eu já tenho aqui a minha textura. Porém, essa textura ela ainda não pode ser trabalhada, porque ela ainda está bloqueada, digamos assim. Então, eu vou rasterizar. Já liberei para poder editar.
Vou aqui no meu corte humanizado, vou fazer toda aquela seleção novamente, tá bem? Para ocultar a layer, é só vir aqui no olho e desativar. Vou aqui, seleciono tudo novamente com o Shift, segurando o Shift também, seleciono. Cada um trabalha da sua forma. Eu geralmente trabalho com a cor preta, que é o que eu vou fazer nesse trabalho, mas eu quero ensinar também com a textura, porque daí já fica... pronto, tem gente que gosta de fazer com textura, aqui no caso das colagens, eu não curto muito. Aqui eu vou clicar com o mouse direito em cima da seleção e vou fazer aquela mesma cópia, tá bem? Vou fazer aqui uma layer via copy, que é criar uma layer em cima de tudo que eu copiei, que eu selecionei, aliás. Pronto, aí aqui eu já criei. Não, vou voltar aqui, que eu fiz errado. Quando eu estou com tudo selecionado, eu vou clicar aqui. Eu estava selecionado o corte humanizado. Mas na verdade é para estar aqui com a seleção da textura selecionada. Vou aqui e crio a layer, tá bem? Tem sempre que selecionar dentro da região selecionada. Então eu vou aqui e oculto. Quando eu ocultar, eu já vou ter aqui toda a minha textura dentro da área que está cortada. Há uma forma de melhorar isso daqui? Porém agora eu não vou fazer porque não há tanto tempo assim para estar pesquisando textura. Eu ainda vou fazer isso com mais calma. Então, eu vou apagar isso daqui porque eu não vou querer, vou apagar isso daqui também porque eu não vou querer, e eu vou trabalhar sempre com a textura, com a cor preta, porque é o que eu gosto de fazer. Então, para mim fica melhor.